pessoal, tudo bem com vocês? Eu não vou gravar o vídeo aqui da receita, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que eu vou estar fazendo aqui o bolo Red Velvet. Eu já tenho receita dessa massa aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição do vídeo, pessoal. Então tem aqui os materiais já separados para fazer a massa. Eu vou mostrar pra vocês aqui os ovos que estão na batedeira. Então aqui eu tenho 6 ovos. Tá? Eu vou colocar aqui o açúcar e a margarina, vou fazer uma massa amanteigada Red Velvet. Tem receita da massa aqui no canal, gente. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês que tem o iogurte natural. No lugar do leite, nessa massa Red Velvet, eu utilizo aí o iogurte natural, tá? Eu estou mostrando o restante dos ingredientes. Pessoal, então agora eu já tenho aqui o creme de ovos, né? Que foi o açúcar, a margarina e os ovos. E coloquei também o iogurte natural, bati por mais 1 minuto, né? E agora eu vou adicionar aqui a farinha de trigo, depois os demais ingredientes, que são o chocolate, 50%, o fermento. E aqui é o corante em gel, estou usando o corante em gel da Iceberg, pessoal. É o vermelho morango extra forte, tá? Eu gosto de usar esse aqui, que a massa fica maravilhosa. Só uso esse toda vez que eu faço a massa Red Velvet. Pessoal, a massa ficou mais ou menos 50 minutos no forno, tá? Eu assei na grade de baixo. Eu já tenho receita dessa massa no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição do vídeo, para que vocês possam conferir a receita direitinho aí dessa massa Red Velvet, tá, pessoal? Pessoal, e no bol da batedeira eu tenho 200 ml de chantilly já batido. Vou estar adicionando aí uma embalagem, né, de 150 gramas aí do creme cheese. E depois, gente, você pode adicionar aí uma receita de brigadeiro branco. Eu fiz o brigadeiro de ninho, por isso que ele tá um pouco amarelado, eu coloquei ali do lado, tá? Então deu uma boa misturada aí, olha, como vocês podem ver. E esse vai ser o recheio que eu vou estar utilizando aí no bolo Red Velvet. Eu poderia ter regravado a receita, pessoal, mas eu prefiro trazer aí a decoração, já que eu tenho a receita da massa gravada aqui no canal, tá? Então, por isso que eu não fiz não gravei a receita nesse vídeo. Não fiquem chateados comigo, porque o link vai estar na descrição do vídeo, tá? O link da receita. Então, como vocês podem ver, eu misturei aí o brigadeiro. Depois eu coloquei quase todo, né? O restante do brigadeiro ali, na verdade todo. Né? Agora é só bater aí essa misturinha e deixar dar um ponto aí bem cremoso, tá? Não precisa bater muito tempo. Eu fui adicionando ali o restante do brigadeiro que faltava. Como o recheio é brigadeiro de leite ninho, ele ficou um pouquinho amarelado, mas não tem problema. Esse recheio ele fica bem leve e muito saboroso, fica um recheio incrível, pessoal. Eu combinei com a geleia de morango, né, só na camada do meio, mas fica incrível essa combinação. A textura do recheio é uma textura bem leve, bem cremosa. Aí é só bater e deixar num ponto cremoso, como vocês podem ver aí, ó. Pessoal, e para montar o bolo Red Velvet, eu vou estar fazendo aí um semi-naked, tá? Então, eu já coloquei a massa aí, a primeira camada de massa na tábua. E vim aí com o recheio numa manga de confeitar e fui preenchendo ali, né, com o recheio, tá, pessoal? Umedeci a massa aí com leite condensado e água. A calda é opcional, é o que você gosta de usar aí no seu bolo, tá? Mas para essa Red Velvet eu gosto de usar essa calda de leite condensado com água. Pode usar uma calda de cereja, pode usar também aí uma calda de água com açúcar, né, da sua preferência. Esse recheio, ele é um recheio bem cremoso, como eu já falei para vocês.
Ele não é um recheio que fica firme, ele é um recheio extremamente leve. Porém, eu não acho ele muito confiável para transportar um bolo para muito longe, tá? Essa é a minha primeira experiência fazendo esse recheio aí. Como vocês podem ver, eu usei a geleia de morango aí na segunda camada de recheio. E foi a única camada que eu coloquei a geleia de morango. Pessoal, minha recomendação para vocês é que se for fazer um bolo com esse recheio, for transportar para algum lugar muito longe, eu recomendo que use o acetato, né? Porque ser mais seguro. Ou você dá uma congelada no bolo, que não vai alterar em nada, nem o sabor da massa, nem o recheio. E avisar para o seu cliente, né? Porque para transportar ele em temperatura ambiente eu não recomendo. Para colocar a última camada de massa aí, pessoal, mostrei para vocês que eu já tinha umedecido a massa, tá? Então depois eu prensei o bolo aí no acetato, porque eu montei o bolo à mão livre. E a ideia era essa mesmo, montar o bolo no acetato. Eu usei o spray desmoldante aí, coloquei em toda a lateral do bolo para passar o acetato. Para poder o acetato não grudar no recheio quando eu fosse remover. Mas acabou que deu uma grudadinha quando eu removi, mas não estragou o recheio. E aí eu tentei colocar o acetato, depois eu fui cortando ali e coloquei um durex para prender, pessoal. Esse acetato aí é mais ou menos de 15 centímetros de altura, pessoal. É um acetato bem alto. Para finalizar, eu coloquei um saquinho aí para proteger bem o bolo e levar para a geladeira de um dia para o outro. Para dar início à decoração aí do bolo, pessoal, lembrando que vai ser um semi-naked, tá? Eu peguei um pouquinho aí do chantilly, eu tinha batido mais chantilly e misturei com o restinho do recheio que sobrou. Ele ficou numa textura bem cremosa, ficou parecendo um creme de manteiga. Ele ficou num tonzinho um pouquinho mais bege, puxado para o bege, tá? Então, a ideia foi preencher aí todo o bolo com a cobertura. E depois ir utilizando a espátula aí para remover o máximo que eu puder da cobertura, tá bom? Para dar aquele efeito semi-naked. O semi-naked é aquele bolo com efeito um pouco mais rústico, né? Com frutas em cima e que fica bem bonito, né? Seja a massa red velvet, seja a massa de chocolate ou a massa branca, então fica bem bonito. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. E aí, pessoal, me conta aí se vocês gostaram desse estilo de decoração. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal para me incentivar a trazer mais conteúdo para vocês, pessoal. Muito obrigada por assistir, muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo, pessoal. Curte, comenta, compartilha, pessoal. Curte o vídeo para me ajudar, por favorzinho, tá? Muito obrigada aí pela companhia. Comenta aí o que vocês acharam desse bolo. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.
If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.